pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14. Primeira carta aos Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. Essa é uma verdade. Você já deve ter se deparado com alguém que você, com maior boa intenção, com maior amor, você tenta explicar alguma coisa espiritual. E essa pessoa, mesmo sendo seu amigo, mesmo sendo uma pessoa boa, bem intencionada, não entende nada. E às vezes até entende ao contrário, não é? A palavra de Deus já declara que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, mas mais ainda, lhe parecem loucura. Lhe parecem loucura. Agora, todos nós já fomos homem natural, mulher natural, você entende, né? Quando não tínhamos ainda o Espírito Santo, nós éramos apenas um ser natural, não sobrenatural. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, você se tornou sobrenatural. Amém? Não somos melhores do que ninguém, temos tantas falhas, mas a centelha de Deus, a centelha divina, o Espírito Santo habita em nós. Deus fala que nós somos um vaso de barro e um tesouro, que é o Espírito Santo. A presença de Deus habita num vaso de barro. Mas nós todos ainda temos a nossa natureza terrena. Ainda temos o nosso homem natural. E se você não tomar cuidado, esse homem natural se levanta. Não é verdade? Se levanta. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, a cada dia morro. A cada dia morro. Por isso Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Quem é que tem que vir na minha cruz? Eu tomo a minha cruz. Quem é que vem na minha cruz? O velho Alexandre, o homem natural. E você sabe, pela palavra de Deus, que se você não alimenta o espírito, você alimenta a carne. E se você alimenta a carne, a palavra fala em Romanos capítulo 8 que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Amém? Então, todos nós somos naturais, mas temos o Espírito Santo que é sobrenatural. E se nós não tomarmos muito cuidado, a nossa mente racional, o nosso intelecto, o nosso homem natural, começa a não entender as coisas de Deus. Começa a achar o quê? Loucura. Começa a achar loucura. Já aconteceu isso com você? De repente fica olhando as coisas que acontecem no ambiente do céu, no ambiente do reino de Deus e começa a achar loucura. Então toma cuidado, porque pode ser que o homem natural está se levantando demais. Eu quero ver com você uma passagem da vida de Jesus. Na verdade, uma das últimas passagens registradas, que está no Evangelho de Lucas. Vamos para Lucas capítulo 24. Lucas 24. E o tema que eu coloquei nessa palavra é: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento. Porque senão eu vou ser só um homem natural. Eu posso até ter alguma inteligência, alguma intelectualidade, eu posso até conhecer algumas versões diferentes da Bíblia, eu posso até conhecer a Bíblia em alguns outros idiomas, e isso tudo pode parecer loucura para mim.
porque para o homem natural é loucura. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aleluia! Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um de nós nessa noite, Pai. Eu peço que essa palavra entre simples, certeira e profunda como uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Não queremos ser discípulos naturais, queremos ser discípulos sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 24, a partir do verso 13. O Senhor Jesus já tinha sido crucificado, morreu na cruz, aliás, ele entregou a sua vida na cruz, né? Ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi colocado num túmulo novo, cavado na rocha, ao terceiro dia, conforme ele mesmo tinha antevisto, né? Ele tinha já predito, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele estava agora se apresentando, a primeira vez que ele começa a se apresentar para os discípulos, ressurreto. Primeiro ele tinha aparecido para as mulheres que foram ao túmulo para ungí-lo, e agora, no mesmo dia da sua ressurreição, verso 13, e eis que no mesmo dia iam dois discípulos, iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. Emaús era mais perto do que o centro da cidade até Itamambuca. 11 quilômetros. E os dois discípulos iam para uma aldeia cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus Cristo ressurreto. Amém? 3 dias, ele falou, o único sinal que eu vou dar para uma geração incrédula e perversa que pede sinal, o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. E no terceiro dia, exatamente no dia da ressurreição, ele se aproxima dos 2 discípulos que caminhavam e passou a ir com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Esses aqui eram 2 discípulos, irmãos, não é que eles tinham ouvido falar de Jesus. Esses eram 2 daqueles que conviveram com Jesus. E os seus olhos estavam como que fechados. Isso para mim é bem intrigante, porque a palavra do Senhor fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, não é? O Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, e eles não entendem Cristo, eles não veem a luz de Cristo, eles não percebem, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, lhe parece loucura. Isso é a ação do Deus desse século, diz a palavra. Mas agora nós vemos aqui que 2 dos discípulos estavam como que olhos fechados para que não conhecessem. Então, atente para isso, é possível que discípulos de Cristo também tenham os olhos como que fechados. E Jesus lhes disse, 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Esses discípulos, por que eles não estão reconhecendo Jesus que está caminhando e falando com eles? Porque eles não estão acreditando em nada do que Jesus tinha dito que iria acontecer. Já é o 3º dia. E Jesus tinha dito que iria ficar 3 dias no ventre da terra. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam conosco foram lá no sepulcro, viram o sepulcro vazio e voltaram dizendo que viram alguns anjos que dizem que ele vive. Eles estão acreditando em alguma coisa? Eles não estão crendo em nada. Não basta ser discípulo de Jesus. Não basta que as pessoas te reconheçam como crente ou como evangélico. Precisa ver se você está acreditando mesmo no que você fala. Se você está crendo mesmo. Porque senão você é um discípulo que tem os olhos fechados. O mestre pode estar do seu lado, pode estar falando com você. O Espírito Santo está dentro de você e você não está vendo, nem ouvindo, nem crendo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, que o sepulcro estava vazio. Porém, não ouviram. Os discípulos foram e não viram Jesus. Só viram o sepulcro vazio. E aí fica só a palavra das mulheres que dizem que viram um anjo, que o anjo diz que ele vive. Como é que estão esses discípulos? Cegos. Eu às vezes vejo alguns cristãos agindo como se estivessem cegos espiritualmente. Sabe quando você consegue saber se um cristão enxerga? Quando ele está no deserto, quando ele está na fornalha da aflição, quando ele está no meio do fogo cruzado do diabo. Aí você sabe se ele é discípulo que crê mesmo. Porque ele não se desespera, ele não busca outros caminhos, ele olha para o céu e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, ainda que eu não sinta, eu sei que o meu Redentor vive. Ele é a minha única rocha, ele é a minha única segurança, ele é a minha única esperança, nele esperarei. Aleluia! Aleluia. E Jesus então disse a eles, ó nécios, ó tolos, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Tolos, lentos, demorados, vocês não creem em tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés, eu não queria ser um desses incrédulos, mas como eu queria que Jesus fizesse isso para mim. Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Eu não tive isso diretamente do Senhor Jesus, mas eu tive isso diretamente do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus falou, olha, ainda tenho muito para falar para vocês, ainda tenho muito para ensinar, mas vocês não estão preparados ainda. Mas o Espírito Santo que virá em meu nome, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas. E quando você tem os seus olhos espirituais abertos, o Espírito Santo te revela. Você pode estar lendo Moisés, você pode estar lendo Ezequiel, Oséias. O Espírito Santo te mostra Jesus. Aleluia!
A mente racional, a mente intelectual fica tentando entender Adão e Eva, a mente racional fica tentando entender o Evangelho, entender os profetas. O Espírito Santo mostra para nós Jesus Cristo, o Messias, desde o começo até o Apocalipse. Aleluia! E Jesus então começa a explicar para eles. Olha que caminhada de 11 quilômetros mais profunda, né? Aleluia! E eles chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus, fez como quem ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eles pensavam que estavam conversando com algum mestre, com algum discípulo, alguém que conhecia muito de Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram a ele, e ele desapareceu-lhes. Quando foi que eles perceberam que era Jesus? Pela maneira como Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, os olhos foram abertos e eles conheceram. É o mestre! E ele, desapareceu. Oh Senhor Jesus. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Sabe, quando você está lá na sua casa, no seu lugar secreto, e você abre as Escrituras, e espero que já tenha acontecido isso com você, e o seu coração parece que começa a arder. É o Espírito Santo que está ali abrindo as Escrituras. Às vezes você vai ler a Escritura para cumprir tabela. É mesmo? Não li a Bíblia ainda, deixa eu ler aqui, peraí, deixa eu abrir num salmo aqui, não, vou abrir em Provérbios, e você lê. Às vezes, se você lê para cumprir tabela, ela é sempre proveitosa, ela é sempre útil, claro, mas pode ser que o seu coração não arda. Mas quando você tira um tempo para fazer como Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. E quando você separa um tempo para você e Ele, examina as Escrituras e sente o teu coração ardendo, é o Espírito Santo, é o Mestre que está abrindo as Escrituras para você. Isso é real. É real. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles fizeram uma caminhada de 11 quilômetros, o dia já estava declinando, já estava escurecendo, eles entraram, ficou noite. Mas quando eles perceberam que foi Jesus que havia estado com eles, na hora a fé veio. Então era verdade o que as mulheres falaram. O túmulo está vazio, porque ele não está mais lá mesmo, e ele está vivo. A gente conversou com ele. Então é verdade o que os anjos falaram. Então é verdade. A gente não pode ficar aqui com essa boa notícia só para nós. Vamos voltar para Jerusalém. E agora, de noite, eles se levantaram e voltaram mais 11 quilômetros para Jerusalém. Não tinha luz na estrada, não tinha luz em poste, não existia luz. Eles foram na escuridão, porque eles tinham que contar algo maravilhoso para os outros discípulos. O que as mulheres falaram é verdade. Amém? Só que eles creram porque viram, né? Voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Por que os 11 e não os 12? Judas Iscariotes já havia se enforcado quando Satanás entrou nele. Então, os 11 estavam lá e os demais, e eles chegaram, encontraram todos congregados, e eles diziam, os 11 com os outros, diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E os dois, o Cleopas e o outro que vieram para contar, ele ressuscitou. Os discípulos falaram: não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, já apareceu para Pedro. Aleluia. Então, eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Irmãos,
Jesus é tão bonzinho que Ele quer ajudar a nossa fé. Ele apareceu para as mulheres, Ele apareceu para Simão Pedro, Ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que de uma vez só Ele apareceu para mais de 500 irmãos. Jesus quer ajudar a sua fé também. Porque se você não tiver fé, você é um discípulo cego. Um discípulo cego é exatamente igual a alguém que não tem o Espírito Santo, que o Deus desse século cega o entendimento. Só que é muito pior. Alguém que não tem Cristo fala e age como quem não tem Cristo. Mas alguém que tem Cristo e fala e age como se não tivesse, é muito pior. É discípulo cego. Versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha que situação. Eles estão ali se alegrando. Nesse momento os discípulos estão todos juntos, os 11, mais aqueles outros, mais o Cleopas, mais o discípulo com Cleopas, mais as mulheres. E todos estão ali falando, ele ressuscitou mesmo, ele viu, eu também vi. Ele viu, e Jesus se apresenta no meio deles. Aleluia. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Como assim? Eles estão falando, ele ressuscitou, é mesmo, ele ressuscitou. Ele partiu o pão comigo, a gente foi conversando com ele. O Pedro fala, não, ele apareceu para mim mesmo. E as mulheres, então, eu não falei que o anjo disse, todos eles estão falando a mesma coisa. Jesus está vivo. E quando Jesus se apresenta, eles pensaram que era o quê? Um espírito. Se eles tiveram essa dificuldade para crer, imagina nós. Imagina nós. 2000 anos depois. E Jesus lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Por que veja as minhas mãos e meus pés? A marca dos cravos, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aleluia. Toca em mim. Não sou um espírito, sou eu mesmo. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados. Imagina que ninguém tinha coragem de se aproximar, eles não estavam crendo. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Aí ele foi radical, né? Um espírito não ia pedir comida, né? Jesus foi bem humano para mostrar para eles, tem alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Nessa parte eu sempre faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira que ajuda a minha fé. Se o Espírito tivesse pego aquele pão, aquele peixe e o mel, põe na boca e cai no chão, é Espírito, né? Mas ele comeu. Prova física. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, Jesus abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Só agora, só depois da ressurreição, só agora, Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Eu quero pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento. Porque se Jesus não abrir o nosso entendimento para a gente entender as Escrituras, a gente vai entender em parte, a gente vai entender racionalmente, naturalmente, a gente não vai ter fé, a gente vai ser discípulo cego.
Amém? Percebe? Ali Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Então eles finalmente entenderam. Nós somos testemunhas. Nós vimos, por isso que o apóstolo João fala assim, as coisas que nós vimos, os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, essas são as que eu compartilho com vocês. Agora eu vou te falar uma coisa, eu também sou testemunha. As coisas que o Senhor Jesus Cristo já fez na minha vida, já falou comigo, através da Bíblia e direto no meu espírito, não tem como negar. A minha fé começou pela palavra, a fé vem pela palavra. A minha fé começou pela palavra, lendo passagens como essa que nós lemos agora, e quando eu acreditei nisso, eu não preciso mais agora estar no caminho de Emaús. Jesus já falou comigo ao longo da minha vida, eu já creio nele. Ele poderia não fazer nenhum sinal mais na minha vida, ele já fez o que era necessário. Mas ele é tão bom que ele continua falando comigo através da palavra. A Bíblia diz assim, havendo o Pai outrora falado de muitas maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas, agora, nesses dias, falou a nós através do Filho. Você quer que Deus fale com você? A maneira mais garantida, mais certa é abre as Escrituras. Pede para Jesus abrir o seu entendimento. E Ele vai revelar. Ele vai falar com você. Aleluia. Dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós que somos testemunhas, nós que somos cristãos nesse mundo aqui, na nossa geração. Algumas pessoas falam, mas hoje em dia é muito difícil ser crente, porque a gente está na geração da modernidade, da internet, né? A geração dos ateus, a geração do excesso de informação e informações falsas e verdadeiras. É difícil. Eu não acho que seja difícil como foi na época dos apóstolos. Naquela época eles eram perseguidos e mortos. Essa época vai chegar ainda. Fica tranquilo, vai chegar. Porque Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém pode trabalhar. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados por amor do meu nome. Lembra disso? Mas ainda não está difícil, irmão. Agora não está difícil. Nós somos testemunhas e Jesus falou que a gente tem que pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. E para isso nós precisamos do poder. Até que vocês recebam o poder do alto. Por isso que a gente tem que buscar a unção do Espírito Santo, buscar o enchimento do Espírito Santo, a oração em línguas. Aleluia. E muitas vezes eu creio que Deus dá esse poder para nós, às vezes não é nem tanto para você fazer as coisas, é para você crer. O poder do Espírito Santo para você crer, haja o que houver. Aleluia. Você imagina o discípulo, o apóstolo João, o mais jovem, o mais amoroso, o mais delicado, assim, o mais sensível, que depois escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas de João. Tremendo. Agora você imagina esse discípulo sensível, amoroso, carinhoso, jovem, quando o primeiro dos apóstolos que morre é o seu irmão Tiago. O primeiro dos 12, tirando Judas Iscariotes, o primeiro dos 11 que morreu, foi o irmão de João. Foi morto. Como é que ficou a fé de João? E a fé dos outros?
mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles já criam nessa palavra. Não tem nada que possa demover a sua fé se você estiver firmado na rocha. Nem altura, nem profundidade, nem luta, nem tribulação, nem fome, nem espada, nem nudez, nem perseguição, nem nenhuma criatura deste mundo, nem do mundo vindouro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando Herodes mandou matar Tiago, claro que os discípulos sentiram, claro que João sentiu, mas eles continuaram fazendo a obra. E chegou até nós. Eu quero exortar você como discípulos da nossa geração, para a gente pedir, Deus, abre meus olhos, abre meus olhos, abre meus olhos. Cuidado com a filosofia, com os conhecimentos mundanos, com o agnosticismo, cuidado. O Deus desse século, ele é astuto. Ele quer cegar o seu entendimento, porque se ele cegar o seu entendimento, você é como um ateu. Pior, leva o nome de crente. Abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero que essa escritura arda o meu coração, Senhor. Se eu for ler o Salmo 23, que eu já conheço de cor, eu quero que ele arda o meu coração. Se eu for ler João 10, que eu já conheço de cor, eu quero que ele arda o meu coração. Porque é uma palavra viva. Aleluia. E aí Jesus os levou fora até Betânia e levantando as mãos, os abençoou. Então, primeiro, Jesus abriu o entendimento deles para as Escrituras. O Espírito Santo veio sobre eles, eles receberam poder para testemunhar, e agora Jesus os abençoa. E aconteceu que, abençoando-os ele, tendo abençoado, se apartou deles e foi elevado ao céu. Esse mesmo Lucas conta no livro de Atos, que eles estavam ainda olhando para Jesus, conversando com ele, tinham acabado de receber a bênção, e o Senhor Jesus Cristo começa a subir, todos os discípulos olhando para ele. Está registrado, eu creio. A Bíblia não fala da ascensão de Maria, não fala, mas a Bíblia fala da ascensão de Cristo. Todos estavam olhando para ele, conversando com ele, receberam a bênção, e Jesus começa a subir, e desaparece nas nuvens. Quem viu isso, ou quem crê nisso como eu, nunca mais será o mesmo. Ele subiu ao céu. E adorando, eles se tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Assim seja. Eles estavam assustados, apavorados, fechados no cenáculo. Mas depois desse encontro com Jesus, passou todo o medo. Eles voltaram jubilosos, alegres para Jerusalém e começaram a pregar o Evangelho com ousadia, intrepidez e simplicidade. Aleluia. Você fica vendo alguma vez Pedro ou Tiago ou João ou Paulo fica pedindo sinal para Deus? Não precisa de mais sinal nenhum. Eu não posso deixar de falar do que eu vivo, do que eu ouvi, do que eu recebi. Aleluia. Amém? Essa é a nossa missão. Eu quero pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, do seu entendimento, do meu entendimento. Que a Bíblia para mim nunca seja repetida. Aliás, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Bíblia, eu lia vários outros livros religiosos, para não chamar espirituais. E, por exemplo, não desmerecendo, mas faz parte da minha história. Quando eu lia algumas coisas da Seiichi Noye, e depois eu relia, aquilo ficava meio sem graça, porque eu falava, isso eu já li, eu já conheço, está repetido. Quando eu lia algumas coisas orientais, quando eu relia, eu falava, não, essa aqui eu já vi. Mas a Bíblia, cada vez que você abre a mesma passagem, ela é nova. Ela se renova, ele fala de novo com você, ele te mostra outra coisa.
Porque essa palavra é viva, porque essa palavra é Jesus. É o verbo. E assim como Jesus abriu para os discípulos o entendimento, começando por Moisés. Moisés é o quê? Gênesis. Moisés escreveu Gênesis. Então Jesus começou lá por Moisés, passou pelos profetas, aqui fala dos Salmos, e só não fala do Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo vivido, né? E hoje nós temos o Novo Testamento, então cada vez que você abrir as Escrituras, pede Espírito Santo, abre meu entendimento, fala comigo, queima meu coração, Senhor. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu quero estar apto a pregar o arrependimento e a salvação. Me dá o teu poder, Senhor. Amém? E quando vier a luta na minha vida ou na minha casa, me ajuda, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tosqueneja, não dorme, o guarda de Israel. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Que me poderá fazer o homem? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Vamos nos levantar? Eu quero pedir sinceramente, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, abre o nosso entendimento para as Escrituras, Senhor. Aleluia. Pai, hoje nós temos as Escrituras como eles tinham, Senhor. Na verdade, temos até mais, uma porção que eles viveram e hoje nós temos, Senhor. Senhor, nós temos também o Espírito Santo como eles tinham, Senhor. Então eu te peço agora, Senhor, como eles pediram e receberam, eu peço, abre os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus pegue essa palavra, toque no seu coração. Como Jesus disse, que essa palavra entre e caia no seu coração num solo fértil, para produzir frutos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua família. Amém. Amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.